Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Pensa só, uma única decisão judicial aqui no Brasil foi o que bastou para começar uma crise que não só dividiu o país, mas que colocou duas das maiores nações do continente, literalmente, uma contra a outra. Como é que a gente chegou nesse ponto? É isso que vamos desvendar agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, às vezes o melhor é olhar primeiro para onde os estilhaços voaram. E olha, nesse caso eles foram longe. Então, antes mesmo de entrar nos detalhes do que aconteceu no tribunal, vamos entender a verdadeira tempestade que se armou do lado de fora, no cenário mundial. Caça às bruxas. Essas foram as palavras exatas do governo americano na voz de Marco Rubio. Uma frase pesadíssima que marcou um dos piores, se não o pior momento em mais de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Uma reação tão extrema assim, claro, levanta uma pergunta. O que, afinal, o Tribunal Brasileiro decidiu para causar tudo isso? E com essa pergunta, a gente volta para o Brasil, para o epicentro de todo esse terremoto, a decisão da Justiça que colocou o país bem no olho desse furacão global. Então vamos aos fatos. A data era 11 de setembro de 2025. O local? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O resultado? Por 4 votos a 1, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado. E não por um crime qualquer. Estamos falando de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e outras acusações. Foi um momento histórico sem precedentes. A primeira vez que um ex-presidente do Brasil foi condenado por tentar derrubar a democracia. E a pena veio na mesma proporção da gravidade do crime. 27 anos de prisão em regime fechado. Foi um recado muito claro do tribunal, não só na condenação em si, mas na dureza da sentença. Mas não parou por aí. Além da prisão, veio a consequência política. Pela lei da ficha limpa, Bolsonaro se tornou inelegível por 8 anos, mas só depois de cumprir a pena inteira. Fazendo as contas, isso quer dizer que ele só poderia se candidatar de novo em 2060, quando teria 105 anos de idade. Ok, agora que a gente entendeu a dimensão do veredito aqui, vamos voltar para a reação lá em Washington. Porque a resposta da administração Trump foi imediata, foi dura, e transformou o que era um assunto interno do Brasil numa crise diplomática gigantesca. E olha, quando a gente fala em crise diplomática, não é exagero não. A definição formal é essa aí. Uma situação tão grave que ameaça a paz, com uma chance real e perigosa de virar um conflito. Foi exatamente nesse terreno minado que Brasil e Estados Unidos começaram a andar. E aqui, as duas narrativas batem de frente. De um lado, os Estados Unidos dizendo que era perseguição política, uma caça às bruxas a um aliado. Do outro, o Brasil defendendo sua soberania, dizendo que era uma questão de independência do judiciário e respeito às leis. Duas visões de mundo que simplesmente não se conversavam. Mas essa crise não surgiu do nada, né? A tensão já vinha crescendo. Em julho, meses antes, os Estados Unidos já tinham sancionado o ministro Alexandre de Moraes. A condenação de Bolsonaro foi só a gota d'água. E aí Washington dobrou a aposta, ameaçando sancionar outros ministros do STF também. E o que estava em jogo? Bom, a lista de ameaças era longa. Mais sanções financeiras contra juízes, tarifas ainda mais altas para produtos brasileiros, pressão sobre bancos e até a revogação de vistos de autoridades. Era um verdadeiro arsenal de medidas de pressão. Enquanto a pressão de fora só aumentava, aqui dentro, o Brasil fervia. Longe de acalmar os ânimos, a condenação de Bolsonaro jogou mais gasolina na fogueira da polarização política que já estava acesa. E os números, eles pintam o retrato de um país rachado. Uma análise do Eurasia Group mostrou isso. Para 51%, a decisão foi justa, mas para 42% foi injusta. Ou seja, a decisão não convenceu quase ninguém a mudar de lado. Ela só serviu para confirmar as opiniões que as pessoas já tinham. E claro que essa divisão toda foi parar com ainda mais força na internet. Uma análise da empresa Datrix foi lá mergulhar nas redes sociais para medir a temperatura desse debate. E nas redes, a temperatura era bem negativa. O sentimento contrário à decisão, com 43%, era mais que o dobro do sentimento favorável. Basicamente, de um lado a palavra era golpista, do outro, perseguição. Era a mesma divisão da pesquisa, só que gritada a plenos pulmões na praça pública digital. E toda essa confusão, essa briga política e diplomática, claro, não fica só no campo das ideias. Ela causa uma onda de choque que atinge em cheio um dos pontos mais sensíveis de qualquer país, a economia. O cenário já era de bastante pessimismo. Dólar batendo nos R$ 6, inflação fugindo da meta, dívida pública só crescendo.
São vários sinais de alerta piscando em vermelho, mostrando que a instabilidade política cobra um preço, e um preço alto. E essa frase aqui, do Level Group, explica perfeitamente o problema. Por que a instabilidade política é tão ruim? Porque ela espanta o investimento. Ninguém, nem empresário, nem investidor, gosta de incerteza. E quando as regras do jogo parecem que podem mudar a qualquer momento, o dinheiro some. E sem investimento, a economia simplesmente não anda. O resultado de tudo isso é um país que se encontra numa verdadeira encruzilhada, dividido internamente, com sua aliança internacional mais importante por um fio e com economia fragilizada. A grande questão que fica é, qual o caminho a seguir? Essa é a pergunta de milhões, né? O Brasil está num ponto de virada muito delicado. E a resposta que o país vai dar para todos esses desafios vai definir não só o seu próprio futuro, mas também seu lugar no mundo nos próximos anos. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.